Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo. Meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa nova série Seu Primeiro Aquário Plantado, que a gente vai mostrar desde o começo até o final da montagem, manutenção e desenvolvimento de um aquário plantado, focado em iniciantes, tem um custo um pouco mais baixo, mas com técnicas de aquapaisagismo e tal, para ficar um pouco mais bonito esse aquário aí, ficar bem legal aí para quem quer montar aquário plantado, mas não quer investir horrores também, né? Ser aquele primeiro passo, né? E no vídeo de hoje, pessoal, vamos montar o hardscape do aquário, vai ser um vídeo dedicado para isso, a gente vai passar diversas dicas, tá? O hardscape, para quem não sabe, é a decoração do aquário aí, sem os animais, principalmente os peixes, tá? Que é basicamente substrato, rochas e troncos barra raízes, tá? Então, no vídeo de hoje vai mostrar isso e aproveita e já passa algumas técnicas básicas de aquapaisagismo para você que está assistindo esse vídeo. Ansioso? Então agora, bora pro vídeo! Beleza, vamos lá fazer uma introdução rápida, pessoal, antes de eu começar, tá? Para quem não sabe, num aquário, normalmente a gente tem estilos de aquapaisagismo, eu não vou me aprofundar nesse vídeo. Se vocês quiserem aprender sobre os estilos e também como fazer um aquário focado mais em aquapaisagismo, eu vou deixar o card aqui em cima do vídeo onde a gente montou um aquário plantado de alto nível, que vocês viram, acompanhar e tudo mais. Vou deixar o card da playlist lá para vocês acessarem todos os vídeos de lá, tá? Então eu vou passar algumas noções básicas para você que está montando seu aquário, eu vou tentar facilitar o máximo possível, tá? Existem vários estilos de aquapaisagismo, aquários plantados e tal, vou mostrar alguns em cima da tela para vocês verem, mas o mais simples de se montar, na minha concepção, é o Nature. O Nature é o que você faz uma coisa mais natural, como se fosse um pedaço aí da natureza mesmo, e de uma forma um pouco mais simples, né? É mais como se fosse um agrupamento de rochas, de substrato, de raízes e troncos, e as plantas lá em volta da melhor maneira possível para você organizar isso, tá? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar fazendo esse hardscape, que é um pouco mais simples, e dando algumas dicas no decorrer dos passos aí que eu vou fazendo, tá? Vou falar rapidamente sobre os produtos que a gente vai utilizar no vídeo de hoje, tá? Basicamente o mesmo padrão que a gente usou no outro aquário, então a gente vai utilizar aqui numa escala um pouco menor, tá? Começando aí pelo substrato, a gente tem dois substratos. Substrato fértil, eu vou usar o da Indusfarma, que é um dos melhores custos-benefícios que a gente tem no mercado hoje. O Solon Plus, tá? Que é um substrato com uma fertilização um pouco mais enriquecida, tá? A gente tem alguns baldinhos desse substrato, vamos ver quanto que vai ser necessário para montar esse aquário, tá? É difícil falar para vocês uma quantidade exata de substrato, pessoal, porque varia muito de acordo com o layout que vocês forem usar. Então eu vou usar aqui e na descrição do vídeo eu mostro quanto que eu utilizei para este tamanho de aquário aí, que tem mais ou menos uns 40 litros, 40, 50 litros, tá? E isso é o substrato fértil. Substrato inerte eu vou usar o Golden Grain da Malawi Haas, que é esse substrato aqui que ele é mais douradinho, né? Ele é bem bonitinho, ele não é muito caro, tem um custo-benefício bem legal. Vocês encontram para comprar pela internet também, vem esses saquinhos aqui de 3 kg. Esse aqui, pessoal, você encontra na internet, você encontra principalmente na loja da Indusfarma, que é a loja.indusfarma.com.br, vocês encontram os produtos da Indusfarma, incluindo o substrato fértil, tá? De rocha eu vou usar essas African Black aqui, que são rochas mais escuras, meio acinzentadas, e tem esses veios brancos, que são rochas bem bonitas aqui, sobrou do outro layout que a gente montou, então a gente vai reaproveitar aí. E para finalizar, né, com chave de ouro, a parte que eu mais gosto aí, que são as raízes, né, pessoal? A gente vai utilizar aqui, ó, vou mostrar para você, as raízes da Ocean Tech, que são essas raízes maravilhosas aqui, vocês encontram também para comprar na internet, tem várias lojas de aquarismo, tá? Essas raízes já são tratadas e tal, a única questão é que elas soltam um tanino, então no começo do aquário, provavelmente eu vou fazer algumas TPAs mais bruscas antes de fazer o plantio, para eliminar o tanino da água e para ele não ficar muito escura. Não faz nenhum mal para os animais, tá? Mas é mais para evitar aí ter essa questão de ficar água muito turva aí no começo do aquário, tá bom, pessoal? Essas raízes são maravilhosas, e aí uma dica que eu dou para vocês, na hora de vocês comprarem raízes para o aquário de vocês, vocês podem cortar ela, tá? Eu fiz vários cortes aqui, fiz um corte aqui, um aqui embaixo, na outra eu também cortei vários galinhos aqui, ó, vou mostrar para vocês. Peguei um pouquinho, isso aqui foi tudo sobra aí que eu cortei, e às vezes vocês podem até reutilizar essa sobra para modelar a raiz de vocês. Na hora de colocar a raiz aqui dentro, vocês têm que ir acertando aí para ver
qual que é a melhor posição que vocês achariam para montar as raízes, tá? Então é isso. Agora a gente vai partir para montar e eu vou explicando para vocês o passo a passo do que a gente vai fazendo, beleza? Ansiosos? Mas antes disso, para quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho do lado, dar o like no vídeo, também siga a gente no Instagram que é manos.aquarismo e na Twitch que é Thiago Prado com um zerinho no lugar do Oda Thiago. Então, bora lá! Bom, pessoal, vamos começar aí a montagem desse hardscape, né? Vamos começar pelos troncos aí, pelas raízes. Como eu falei pra vocês, o recomendado é a utilização dessas raízes naturais aí. Essas da Oceantec aí já são próprias e tal, enfim, elas passaram por um processo antes para não ter cupim nem nada, então elas são raízes próprias, tá? Uma coisa importante aí é, você comprou as raízes, você pode fazer cortes, como eu falei para vocês, para encaixar, enfim, não tem um jeito certo de encaixar as raízes, vocês podem ir encaixando de uma maneira que fique natural uma em relação à outra, tá? Os troncos das raízes, enfim, então vocês vão vendo a melhor posição que elas ficam aí em relação ao seu aquário. Importante só não colocar partes muito grandes, muito na frente assim, do aquário, senão vai tampar a parte traseira, tá? Aí além disso, vocês também podem ir colocando as rochas saindo meio que das raízes, ou trio de rochas aí que quando você colocar o substrato, vocês vão ver mais à frente, parece que elas estão meio que próximas e uma faz parte da outra, enfim. E aí depois o substrato que a gente for colocando aí vai tampar a parte traseira, lateral de algumas rochas, então elas vão ficar meio que natural como elas estivessem enterradas mesmo dentro do substrato, tá? Além disso, as raízes e as rochas assim vão ajudar muito a prender o substrato fértil. A nossa ideia é colocar o substrato fértil só na parte traseira do aquário e toda a parte do meio e da frente vai ter substrato inerte. Então ele vai segurar aí o substrato na parte de trás aí, a gente vai conseguir fazer um relevo bem legal para dar profundidade ao aquário. Bom, depois de colocar as rochas aí, os troncos, eu comecei a colocar o substrato inerte na parte da frente, tá, pessoal? Eu peguei, abri o saquinho aí do Golden Grey da Malawi Haas, coloquei num potinho aí de mídias e comecei a colocar aos poucos aí e vendo onde ficaria melhor, enfim. Vocês vão perceber aí que eu sempre coloco mais atrás do que na frente, tá? Na frente vai ficar bem pouquinho aí para dar profundidade no aquário. E aí depois eu coloquei substrato fértil na parte de trás, desde o vidro até mais ou menos o meio dos troncos aí eu enchi de substrato fértil, tá, pessoal? Deu para economizar legal porque a gente precisa colocar substrato fértil no aquário inteiro. Nesse caso eu usei 1,8 kg de substrato fértil, que deu uma caixinha de menor pacotinho da Indusfarmer de substrato, ou seja, um pacotinho de substrato foi suficiente para esse aquário, tá? E aí depois de colocar o substrato fértil atrás, eu continuei colocando um substrato inerte, tanto para tampar o substrato fértil atrás, quanto para começar a preencher os espaços vazios aí das rochas, dos troncos, enfim. E aí uma dica para vocês, pessoal, que ajuda bastante aí é vocês pegarem um pincel que a gente usa para pintar mesmo e tal, que ajuda bastante aí vocês começarem a arrumar o substrato, tem pouco espaço para poder colocar minha mão, enfim, então isso ajuda bastante vocês conseguirem arrumar o layout de vocês, tá? E fazendo uma pausa e aproveitando, galera, para quem quer ter mais facilidade ainda, vocês podem usar o kit plantio. O kit plantio tem várias marcas, dentre elas a da Oceantec. O kit plantio da Oceantec vem com vários itens aí. Você pode comprar o kit inteiro ou eles separados. Vem com espátulazinha, vem com tesoura, com mola ou sem mola para fazer a poda das plantas. Vem com pinça, a gente está usando a pinça inclusive para enterrar as plantas, enfim. Vocês podem procurar na internet aí que acha com facilidade, ajuda bastante. É uma coisa que você compra uma vez aí e você usa para sua vida inteira, tá? Bom, pessoal, aí o substrato já tá quase 100% aí colocado. Vocês estão vendo que tem uma profundidade bem legal, né? Para finalizar, eu peguei um potinho pequeno de ração que já tinha acabado a ração aqui de camarões. Eu tô pegando o substrato com esse potinho, colocando aí nos onzinhos que estão sobrando aí e tô pegando o pincel para fazer o preenchimento do que falta. E aí depois de colocar o substrato, lembra que eu falei pra vocês que eu cortei aí umas raízes, cortei uns pedaços? Agora é hora de pegar esses pedacinhos e começar a colocar entre as rochas, entre as raízes, como se fosse mais ramificações de raízes saindo dessas raízes, esses troncos. Vai ficar entre as rochas aí, vai ficar uma coisa bem legal. Acho que vai usar só um pouquinho aí pra dar um complemento mesmo. Bom, pessoal, agora uma coisa muito importante é o seguinte, essas raízes, elas não estão molhadas. No momento que a gente encher esse aquário de água,
como elas estão cheias de ar por dentro, elas vão começar a boiar e vai estragar tudo que vocês fizeram. Então o que a gente faz? A gente pega algodão com Tech Bond e a gente coloca entre os vãos das rochas e das raízes para conectar eles e coloca o Tech Bond por cima. O Tech Bond em contato com o algodão vai solidificar esse algodão e vai grudar eles. Vai ajudar muito esse processo, pessoal, porque aí você gruda as raízes nas rochas e vai evitar que as raízes levantem depois de você colocar água no aquário, tá? E também esses tronquinhos pequenos que a gente colocou, esses pedacinhos de raízes aí, a gente também coloca algodão aí com Tech Bond para prender eles, e quando a gente colocar água, essas raizinhas aí não saírem boiando, já que elas são bem leves, tá, pessoal? Vocês podem colocar a rocha por cima depois também para dar uma ajudada aí, leva pelo menos umas 2 semanas aí para encharcar os troncos, tá? Vocês também podem colocar substrato por cima do algodão, caso vocês não queiram ficar parecendo algodão aí, mas depois que colocar as plantas também, isso daí vai sumir, tá, pessoal? Agora eu vou comentar rapidamente sobre as plantas que a gente vai colocar nesse aquário. O próximo vídeo, pessoal, vai ser fazendo o plantio aí desse aquário, tá? E para fazer o plantio, vamos usar as plantas in vitro da Aquaplant, que são plantinhas aí que vêm em copinhos. Elas são cultivadas em copinhos, é livre de algas, é livre de caramujo, é livre de tudo aí. Então aguardem, que a gente comprou pela internet. Olha que legal, a gente comprou pela internet as plantas da Aquaplant e logo menos elas vão estar chegando aqui pra gente. A gente vai fazer alguns processos no aquário durante esses dias até a chegada das plantas, e a gente vai fazer um vídeo específico mostrando o plantio delas, tá? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho das plantas da Aquaplant, a gente já fez vários vídeos utilizando elas, mas vocês podem acessar aí aquaplant.com.br para acompanhar o site deles, tá bom? E para finalizar aí o nosso hardscape, pessoal, um ponto importante aqui, os troncos, raízes, eles têm uma substância aí dentro deles e tal, que chama tanino. Essa substância em contato com a água começa a ser liberada. Não é uma substância que faz mal para os animais, tá? Mas deixa a água meio que turva, com cor de chá e tal. Então, até limpar o substrato, a gente não limpou o substrato, para tirar um pouquinho do pó do substrato e tal, a gente vai encher esse aquário sem plantas, tá? A gente vai encher ele, deixar rodando um pouquinho, vai tirar a água, encher de novo, enfim, fazer esse processo uma vez por dia mais ou menos, até a chegada das plantas, que isso vai ajudar a liberar parte do tanino aí do nosso aquário e também ajudar a limpar o substrato. Para isso é bom vocês colocarem uma sacolinha mesmo, simples, colocar água por cima dela bem devagarzinho para não remexer o substrato. Claro que vai bagunçar um pouquinho, mas depois vocês conseguem arrumar de volta isso, tá bom? Importante fazer isso com muita paciência, tá, pessoal? Para não correr o risco aí de remexer o substrato, estragar seu layout e tudo mais. E aí, para não ficar só água parada, né, eu já vou colocar o Hang-On aqui da Oceantec, o Hang-On que a gente vai usar nesse aquário. Por enquanto sem mídias, mas eu vou colocar já com o Perlon, para essa poeira aí do substrato e tal começar a ficar presa no Perlon, partículas sólidas, filtragem mecânica, para a gente retirando o Perlon também limpando, tá? Então eu vou usar o filtro aqui de Hang-On da Oceantec, o modelo de 450 litros por hora, tá? E dá para regular a vazão, vou deixar um pouquinho mais fraca aí também para não causar um fluxo de água e remexer o substrato. E eu vou começar a testar a partir de agora também o Perlon da Yifeng, galera, Yifeng. Mostrei para vocês que tem a mídia deles, tem o Perlon e tal. É um Perlon, falei para vocês que eu ia testar, é bem diferente daquele baratinho que a gente compra, né? E eu queria testar e tudo mais, e eu vou começar a testar a partir de agora. A primeira experiência que eu tive em pegando ele, a sacolinha super de luxo e tal, super legal, muito legal, vem bem embalado na sacolinha que abre e tudo mais. Então você usa o Perlon, você guarda de volta e coloca na caixa, então isso já ganha pontos comigo em questão de organização. Segundo, que a textura dele é muito diferente, nem se comparar com o Perlon que a gente compra aí mais baratinho. O Perlon baratinho também funciona, só que eu vou começar a testar esse pra gente ver aí se funciona bem. Lembrando que eu coloquei uma pedra por cima também das raízes, pessoal, não comentei antes, pra evitar, assim, tudo bem que eu colei as outras rochas nas raízes, mas pra evitar um acidente aí, desmoronar tudo aí, as raízes saírem do lugar, coloquei essa rocha pra ficar umas 2 semaninhas aí por enquanto, tá, pessoal? E aí está nosso aquarinho aí rodando, inclusive, ó, a luminária da Aqualuminitec aí. Essa luminária eu comentei no vídeo passado, a gente vai falar sobre ela. Essa luminária é de mais baixo custo, ela é mais simples do que as outras que eles têm, mas é de ótima qualidade também e tal. Ela é mais usada para suplementação de outras luminárias. Você tem uma luminária principal, você usa ela como complemento, mas a gente vai testar aqui no aquarinho plantado, já que ela custa um pouco mais barato, tá, do que as outras, e tem uma ótima construção. Em questão de iluminação, ela parece estar entregando muito bem. Vamos ver se o par, enfim, que é o que de fato entrega, vai dar conta aí das plantas, mas tá muito bem iluminado esse aquário, tá show de bola aí. Essa luminária tá entregando até mais do que imaginava. E é isso aí, pessoal. Então a gente vai deixar rodando aqui, vai trocar água aos pouquinhos. Tá meio desbagunçado,
pouca coisa. Depois, quando a gente for colocar as plantas, a gente arruma de novo, tá? Arruma o substrato e tudo mais, mas já dá para ter uma noção mais ou menos como é que vai ficar este aquário aí. E é isso aí, pessoal. Aguardem o próximo vídeo, então, que a gente vai mostrar o plantio do aquarinho. É isso aí, aguardo vocês no próximo vídeo. Para quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho ao lado, dar o like no vídeo, também siga a gente no Instagram, que é Manos.aquarismo, e na Twitch, que é Thiago Prado, com um zerinho no lugar do outro Thiago. É isso aí e até a próxima.